Mais um CapivaraCast, né? Uma edição especial para quem está se preparando para avaliações que exigem conhecimentos gerais e também atualidades. Professora Araré segue aqui com a gente e agora nós vamos falar sobre um tema com um assunto bem longo, né? Relação entre campo e cidade, desenvolvimento urbano e rural e qualidade de vida, né? Mas, afinal de contas, quais são as relações importantes, né? Mais importantes entre campo e cidade? É um tema, viu, Gabriel? Você está analisado o tamanho aí, é grande realmente o tema. E deram uma atualizada, né? Porque a cobrança de conhecimento entre relação campo e cidade, ela já é antiga. E, por exemplo, no ENAD especificamente, ela já apareceu, foi, voltou. Porque muita gente achava que esse assunto era um assunto já sepultado, quando a gente discutiu na década de 70, 80, o processo de migração campo-cidade, mas aí depois ele volta de novo na década de 90 e 2000, porque a gente começa a discutir a questão da reforma agrária, por exemplo, aí de novo volta o impacto dos movimentos sociais no campo e na cidade, então ele volta, depois ele desaparece e volta de novo. Ele volta de novo porque agora há uma discussão, justamente como você pontuou aí, entre a relação entre um e o outro, né? E por que existe uma relação entre um e outro? Primeiro que a gente ainda depende do campo para se alimentar, ainda que a gente tenha um processo de industrialização da produção agrícola, né? O que a gente come no Brasil, o que vai para a nossa mesa, né? Arroz, feijão, ela é produzido por pequenas e médias propriedades. As grandes propriedades, elas trabalham muito para exportação de soja, por exemplo, que a gente consome soja aqui no Brasil na forma de óleo, que é o grande consumo de soja em formato de óleo. Agora, leite de soja a gente consome muito pouco, a soja in natura a gente consegue um pouco, né? Queijo de soja, a proteína de soja a gente consome pouco, ela é mais exportada inclusive para ração, né, de animais na Europa e nos Estados Unidos. Então a estrutura fundiária do Brasil, para importação, ela visa mais esses commodities e impacta menos a produção de alimentos para a gente. Então, a estrutura fundiária do país, ela já impacta, de certa forma, no preço, por exemplo, dos alimentos, preço da carne. A gente teve um aumento, ano passado, você deve lembrar, porque aumentou a exportação, então você prefere exportar, porque você vende em dólar, e aí o preço do mercado nacional aumenta. Então, percebe a relação entre o campo e cidade? Existem impactos de todas as formas aí. Também sobre a qualidade de vida, né? Muitas pessoas hoje optam por deixar grandes centros e ir para cidades mais interioranas, por questão de qualidade de vida. A qualidade de vida nas grandes cidades, a gente sabe que se você não mora perto do seu trabalho, se você não tem uma condição de mobilidade, ela é extremamente penosa, é extremamente difícil. A gente passa 4 horas do dia em transporte público, é muito difícil. Então, se a gente for falar sobre saúde, sobre qualidade, sobre moradia, todas essas questões impactam, né, de forma direta. Então, se a gente não está discutindo mais migração campo-cidade, não está discutindo mais os movimentos sociais, porque até o movimento social tipo o MST, ele passou por um rebranding nos últimos anos, né, você vê que ele não fala mais tanto de ocupação de terra, não fala mais de... hoje ele fala mais de agricultura orgânica, está até na moda usar boné do MST hoje em dia, da década de 90, isso era imaginável, hoje tem um monte de artista que usa, porque ele mudou o foco dele. Porque, na verdade, é difícil você imaginar hoje o lote de reforma agrária competir com o grande negócio. Então, ele tem que focar em outras coisas. Por exemplo, a agricultura familiar hoje foca muito em alimentos sem agrotóxicos, porque gera valor agregado. Então, a discussão hoje, se eu pudesse pontuar para vocês, se na década de 80 a gente discutiu os efeitos da migração campo-cidade, se na década de 90 e 2000 a gente discutiu os movimentos do campo, hoje tem muito mais a ver com escolhas e qualidade de vida do que qualquer outra coisa. Com certeza. E como que o desenvolvimento urbano e rural impacta na questão da qualidade de vida? Então, primeiro que... essa questão da qualidade de vida, hoje, quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente tem uma série de vetores para analisar, né? Como a gente estava falando antes, moradia, trabalho é um deles, mas não só isso também, né? Para quem tem criança, para quem tem filhos, valoriza muito a liberdade de poder sair de casa, de brincar na rua, de ter amizades, coisas que os grandes centros cada vez dificultam mais. A questão da violência também faz com que muitas vezes a gente tenha movimentos migratórios contrários. Você pega uma cidade igual Rio Preto, a gente tem uma cidade ainda, é uma cidade grande já, uma cidade que oferece muitas coisas de cidade grande, mas ainda nossos índices de violência não são, a gente não sai com medo aqui na cidade, a gente não vai fazer as coisas à noite com medo, né? Eu fui para São Paulo agora semana passada num evento que eu ia palestrar
E estava conversando antes com meu amigo de palestra que ia vir do Rio de Janeiro, eu estava pensando se eu levava meu notebook ou não para São Paulo. E a hora que era feriado, era dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade e o meu aniversário, marquem aí para me darem presentes. Né? E eu fiquei pensando, falei, gente, será que eu levo o notebook? E assim, era importante eu levar, porque vai que precisava lá na última hora, desse algum BO, eu tinha as coisas lá no meu notebook. Mas eu fiquei pensando, sabe, umas 10 vezes, pô, mas eu vou descer lá no terminal, notebook, vão me roubar, sabe? É uma coisa que se incorpora tanto dentro da normalidade que a gente não para mais para pensar. Então, a qualidade de vida para a maioria das pessoas nos grandes centros ficam comprometidos. Então, muitos veem a vinda para o interior como uma possibilidade de melhora, não de ganhos, né, porque ainda se paga menos aqui do que nos grandes centros, mas as pessoas cada vez mais ponderam isso. Existem já um movimento na Europa, que inclusive chegaram a publicar umas revistas no Brasil, chamava Vida Simples, onde pessoas preferem abrir mão. Por exemplo, não preciso ter 2 carros em casa, tem um carro só, para que precisa ter 2? Eu posso andar mais de transporte público, eu posso ir mais a pé, eu posso andar de bicicleta. Ou seja, eu prefiro abrir mão de um pouco de renda e ter uma qualidade de vida melhor do que ficar adoecendo e me matando para trabalhar, para manter um status, uma condição de vida que não me gera qualidade de vida. E às vezes nem isso, né? Às vezes é um desgaste, que trabalha muito que nem consegue ter. Aproveita. Então a gente tem algumas coisas nesse sentido que tem apontado para essa melhora, né? De pessoas valorizarem, porque no final das contas, quando você trabalha, você troca tempo de vida por dinheiro. Mas se esse dinheiro você não tem o tempo de vida necessário ou qualidade para aproveitar, você começa a colocar na balança, pera lá, o que eu estou fazendo aqui? Está valendo a pena, né? Está valendo a pena. Então, tem muito isso. O interior vem crescendo bastante, né? As propriedades rurais também, como eu disse, as pequenas e médias também passam por um processo de incrementação de tecnologia. Não é mais aquela propriedade rural que a gente escutava nas músicas da década de 70 e 80, mudou também bastante o perfil. Você não tem necessariamente as pessoas morando no campo, porque muita gente não sabe, até a década de 80 no Brasil, a maioria da população brasileira estava no começo de 80, estava no setor rural, nas zonas rurais, que a gente considerava zona rural. Então a pessoa não precisa necessariamente morar, e mesmo quem mora hoje, Gabriela, você tem TV a cabo, você tem TV via satélite, você tem internet, não é mais aquela vida que se pensava, que você tinha que abrir mão de tecnologia e qualidade de vida em nome de tranquilidade. Então, eu acho que é uma discussão que volta, porque volta-se de novo questionar, no final das contas, qual que é a função da nossa vida? Qual que é a função do nosso trabalho? É trabalhar para depois chegar no final da vida doente? Tudo que a gente conseguiu guardar, gastar com remédio, plano de saúde e morrer, entendeu? Então eu acho que um pouco dessa visão de qualidade de vida tem afetado esse debate. E esse debate aparece, né, com uma grande frequência, né, nas provas, sim, né, nas avaliações. Bastante. Aparecia muito assim, se a gente fosse pegar lá as provas lá de 2007, até 2014, fazia muito essa comparação campo-cidade como uma divisão um pouco até maniqueísta, né? Como a cidade, eu sempre cito Central do Brasil, um filme fantástico para as pessoas assistirem. Assistam. A parte que passa no Rio de Janeiro, né, que é o começo do filme, é aquela coisa claustrofóbica, tudo fechado, todas as pessoas são meio, sabe, não importa quantas pessoas, são ruins, é tudo correria, o nervosismo. E quando ela começa a ir para o Nordeste, que vai para a área rural, o filme abre, as câmeras abrem, as pessoas são mais receptivas, você respira. Tinha esse maniqueísmo, mostrar a cidade como um lugar de poluição, sujeira e indiferença, e o campo como um lugar melhor para se viver. Ainda que em partes vocês tenham razão, essa comparação, ela também, hoje em dia, ela vai muito para a questão do meio ambiente, de preservação e, como eu disse, de qualidade de vida. As últimas questões que eu tenho visto que abordam essa relação campo-cidade, ela tem trabalhado muito nessa questão do desenvolvimento das macro-regiões que a gente tem aqui na cidade. Rio Preto, por exemplo, hoje né? O investimento, o desenvolvimento dessas regiões e, principalmente, se a gente for ver aqui, Rio Preto especificamente, do último censo para esse, cresceu 70 mil pessoas, né? Ou seja, a gente tem tido uma diminuição do número de nascimentos, né? de filhos por família no Brasil. Então, esse aumento da população deve-se também à vinda de pessoas para cá, que entendem que é uma oportunidade de se viver. Então, se discute muito esses movimentos migratórios, a qualidade de vida e o avanço dessas macro-regiões como novas oportunidades de trabalho. Ótimo. Bom, fica a dica aí para quem está nos assistindo. Obrigada, professor. Até mais.